Física. Transformações de energia nos circuitos elétricos. Aonde existe circuito elétrico? Bom, o circuito elétrico ele tem na nossa casa, no serviço, nas escolas, ele tem em vários lugares. Se você for analisar, tem em todos os lugares praticamente. Quais os componentes presentes no circuito elétrico? A água, o cobre, o fio negativo e positivo e elétrons, nêutrons, o restante eu não sei. Um circuito elétrico é basicamente constituído de uma fonte de energia, de dispositivos que transformam a energia elétrica em outro tipo de energia e de conexões entre esses dois elementos. Neste caso, a fonte de energia elétrica é a pilha, e a lâmpada é o dispositivo que transforma essa energia em luz e calor. Aqui, a fonte de energia elétrica é a tomada, e o ebulidor é o dispositivo que transforma a energia elétrica em térmica. Neste caso, a fonte de energia elétrica é a bateria, e o rádio é o dispositivo que transforma a energia elétrica em sonora. A fonte de energia elétrica é derivada das reações químicas entre as placas de cobre e zinco e o líquido. O relógio digital é o dispositivo que transforma a energia elétrica em luminosa. Existem diversos tipos de baterias ou pilhas que acumulam energia química para serem utilizadas em dispositivos elétricos. A tomada elétrica também é uma fonte de energia originada numa usina elétrica. A letra V, chamada de volt, é a unidade de medida da diferença de potencial elétrica entre os terminais ou polos da fonte elétrica. Nas pilhas secas, a pasta e o copo produzem uma reação química que, no momento em que os dois terminais são conectados por um fio condutor, retirará elétrons do copo que fluirá até o terminal positivo. Neste caso, ocorre a transformação da energia química da pilha em energia elétrica, que, por sua vez, é transformada em energia térmica e luminosa na lâmpada. O movimento ordenado de elétrons no condutor é chamado de corrente elétrica. Quando a bateria é a fonte de energia do circuito, a corrente elétrica que flui é denominada de corrente contínua. No circuito ligado à tomada, a corrente elétrica oscila no condutor e é chamada de corrente alternada. A palha de aço queima-se, pois os elétrons possuem certa dificuldade em atravessar esse material e interage fortemente com os prótons e elétrons dos átomos do aço, esquentando-o bastante. A resistência fica incandescente, pois os elétrons possuem certa dificuldade em atravessar esse material. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar as cargas aparece sob a forma de calor. O diodo é um dispositivo cuja resistência depende do sentido da corrente. No sentido de condução, sua resistência é baixa, permitindo a passagem da corrente, e no sentido oposto, possui alta resistência, impedindo que as cargas se movam. LED significa diodo emissor de luz. Como é também um diodo, só permite a passagem da corrente em um sentido.
possui a vantagem de transformar energia elétrica em luminosa com quase nenhuma perda de energia térmica. O LED é usado geralmente em aparelhos elétricos para acusar que estão ligados. Num eliminador de pilhas existem diodos, cuja função é transformar a corrente alternada em contínua, como se fosse uma pilha. A bateria de 12 volts fornece maior energia para movimentar os elétrons através da lâmpada. Essa maior energia cinética dos elétrons será transformada em maior energia luminosa na lâmpada. Na tomada de 120 volts, há um trabalho realizado de 120 joules para cada unidade de carga elétrica, que é transformada em energia cinética de rotação do motor, energia sonora e energia térmica. Um circuito elétrico é constituído de uma fonte, de um dispositivo que transforma a energia elétrica em outro tipo de energia. Na ligação em paralelo, as lâmpadas estão ligadas diretamente aos terminais da tomada e, portanto, estão sujeitas à mesma diferença de potencial da fonte. Na ligação em paralelo, as lâmpadas são independentes entre si. Numa residência, os diversos aparelhos eletrodomésticos estão conectados em paralelo, pois ligando-se ou desligando-se qualquer um desses aparelhos, o funcionamento dos demais não fica alterado. Na ligação em série, as lâmpadas estão ligadas em sequência e possuem a mesma corrente elétrica.